Passo a palavra ao senhor Francisco Calmon, que representa a Rede Brasil da Memória, Verdade e Justiça. Eu inicio o meu bom dia aos meus companheiros que combateram a ditadura, que resistiram, que foram aprisionados, sequestrados, torturados, alguns banidos e que estão aqui presentes. Nós estamos com uma representação em maioria nesse plenário. Podemos até votar, exatamente, Betinho. Estamos com representação do Sul, a Luísa Palmar está aí, o Norton está chegando, representação do Nordeste, que já foi lida, do Sudeste, Betinho, do Centro-Oeste, Pinheiro, Nonô, de Santa Catarina também temos, não, Santa Catarina não, Paraná, Ivete, do Distrito Federal, o Sérgio e o Jarbas Marques. E cumprimento a mesa na pessoa da senadora Ana Rita, minha conterrânea e militante de direitos humanos. É lamentável que nós vamos fazer um debate sem a presença de algum representante da Comissão Nacional da Verdade, né? Eles estão com a agenda carregada. O Gilney teve o privilégio de fazer o primeiro contraditório, mas temos muitos contraditórios a fazer. Mesmo não tendo lido os 8 tomos, eu li as recomendações. Não foi uma grande surpresa para nós, né? Há 2 anos e 7 meses, a gente tinha uma expectativa até um pouco aquém do que trouxe o relatório, né? Mas deixou a desejar. Na visão da rede, deixou a desejar, embora com isso não queira dizer que o trabalho deles, considerando o período que tinham que abranger, considerando as dificuldades que tiveram, desde recursos humanos até a colaboração dos órgãos de Estado, foi um trabalho que é o início para a continuidade do que mais almeja os componentes da rede, que é a justiça, sem a qual acreditamos que não haverá jamais a reconciliação. E a lei, ao determinar a criação e os papéis da CNV, ela é muito genérica e muito precisa. Ela não fala em alguns casos, ela não fala em algumas mortes, ela não fala em alguns desaparecimentos, ela não fala em alguns locais de tortura e extermínio. Ela fala em todos. Então, à medida que o relatório não cumpriu rigorosamente a determinação da lei, fica algo para o futuro. E esse algo, inclusive, já foi manifestado em entrevista e ontem também pela Presidente da República, ao dizer que a gente está inaugurando, né, um processo de desenvolvimento da verdade. Já foi colocado aqui, mas nós queremos fazer coro, que a questão do quantitativo de mortes desaparecidos, ele tem um simbolismo muito maior do que foi dito pelo Pedro Dallari, quando disse que a precisão técnica levou a fixar o número de 434, que a comissão evitou um foco político-ideológico. Só que não existe nada fora da política. E a leitura que vai se dar no Brasil e fora do Brasil é que a nossa ditadura matou e desapareceu 434. Quando nós sabemos que estudiosos já falam em torno de 11 mil, à medida que inclui camponeses e indígenas. Então, é um número que desfoca a realidade. E, por isso,
vai ser utilizado por aqueles que têm dificuldade de aceitar o que foi a barbárie da ditadura. Locais de tortura e extermínio, também a comissão não foi capaz de ir a todos, inclusive aquele que já há uns 3, 4 meses se tornou reportagem nacional por conta de que a Miriam Leitão, jornalista famosa, deu uma entrevista onde ficou no 38º BI da nossa terra, aonde sofreu as barbáries não diferentes da que nós sofremos, mas por ser uma colunista do jornal Globo, teve a dimensão que teve, e ali a Comissão Nacional da Verdade teria que, novamente, num foco político, ter ido àquele local para deixar registrado como um centro de tortura e também de possível extermínio. Tivemos essas faltas. Tivemos uma falta que julgo que nós temos que levantar e discutir dentro do Congresso, fora do Congresso, que é a questão da lei da anistia. Revisar ou reinterpretar. A revisão corre o risco de que a gente está aceitando que a interpretação passada era legal, era tecnicamente legal, tanto que estamos revisando e estamos dizendo, não, ela não absolve os torturadores. Mas no momento que fizer isso, não vai existir o princípio de que a lei não retroage em prejuízo de alguém? Muito bem. Vamos a um outro ponto. E se acontecer isso, vai parar no STF. Ou seja, vai acabar lá também a interpretação para se, no caso de qualquer revisão, de qualquer mexida, se ela vai poder retroagir. E nós estaremos dizendo, então, que aquela interpretação era uma interpretação tecnicamente legal. A Comissão Nacional da Verdade tinha condições de demonstrar que não houve o tal pacto, que foi uma das premissas do Eros Grau. Não está aprovado esse pacto. Quem participou dele, como foi, até porque existiam 2 projetos de lei de anistia, onde um venceu pela diferença de 5.000 votos. 5 votos, perdão. A reinterpretação, que também, a nosso juízo, foi um assodamento em 2010 da OAB, e não algo integrado com todas as forças, num momento em que havia possibilidade de se interpretar a composição do STF. Hoje é uma composição diferente. Hoje nós podemos voltar a pensar nisso. Mas, acima de tudo, se usa sempre que a lei da anistia, principalmente os que advogam a anistia para os torturadores, para os agentes de Estado que cometeram os crimes de lesa humanidade, de que a lei é recíproca. Ontem mesmo dizia o ministro Melo, que, além de dizer que era recíproca, também dizia que a anistia é esquecimento, como se a história pudesse ser esquecida, como se a ditadura pudesse ser esquecida, como se o golpe pudesse ser esquecido. Se ela é recíproca, o parágrafo 2º da lei, que fez com que companheiros nossos permanecessem na prisão após a promulgação da lei, é o mesmo parágrafo que, se aplicado aos agentes da ditadura, eles terão que ser condenados. Então, a lei da anistia, ela perpetrou as graves violações de direitos humanos à medida que deixou esses companheiros presos e à medida que não obedeceu à isonomia constitucional. Então, vá para um lado, vá por outro, os agentes de Estado que cometeram esses crimes têm que ser responsabilidade, têm que ser penalizados. Não por nós, mas, acima de tudo, porque só assim
nós vamos poder colocar um marco na democracia brasileira. Um marco que a gente poderá dizer tortura nunca mais, ditadura nunca mais e democracia sempre mais. Mas até lá é preciso tomar cuidado com algumas sugestões aparentemente consequentes, aparentemente louváveis, mas que pode ter um viés que não nos satisfaz. Exemplo, as Forças Armadas devem pedir desculpas à nação. Verdade absoluta. Mas o pedido das Forças Armadas não substitui a justiça, não substitui a penalização, a criminalização dos agentes que cometeram esses crimes de lesa humanidade. O maior exemplo comprovado, insofismável, de que as Forças Armadas não colaboraram foi o Hospital Central do Exército, em que fomos lá, falamos com toda a direção, general, coronéis, etc., negaram que tivesse os nossos plantões médicos, e depois uma denúncia anônima faz com que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Polícia Federal descubram que havia um depósito com essas fichas médicas lá no HCE. Nós temos uma concepção de que o golpe, tendo sido ilegítimo, ilegal, ele plantou uma árvore que deu todos os frutos podres. E cada galho dessa árvore tinha que ter um antídoto para que não mais aconteça. E nas recomendações, as 29 recomendações, não é isso que se encontra. Também não se encontra o papel dos Estados Unidos no golpe. Um papel que previa que, se houvesse resistência do povo brasileiro, existia o plano de dividir o país em dois, onde o governador Magalhães Pinto iria ser o governador da parte leste para cima. Isso não é uma questão de achar, é uma questão que está comprovada nos arquivos do próprio Estados Unidos, que já foram liberados. Os atores e fatores do golpe ainda não estão exaustivamente analisados. Tanto que se elogia muito, e que deve elogiar, aqueles órgãos e próceres da República que lutaram contra a ditadura. Mas nós tivemos órgãos e próceres da República que acolheram o golpe. E quando se vê o país hoje trocando a paranoia do comunismo pela paranoia a ser criada ou tentando disseminar do bolivarianismo, exige de todo brasileiro e principalmente de nós que vivemos essa parte, que a gente explicite o que foi esse golpe, o que produziu essa árvore podre da história do Brasil. Então, tudo isso nos remete a que temos que ter a continuidade desse trabalho. O trabalho não foi suficiente, embora foi um trabalho que, dentro da precariedade, dentro da falta de colaboração, foi exitoso. A própria CNV, em sua recomendação, ela fala de um órgão que nós acreditamos que deva ser um órgão de Estado, não está explicitado isso. Um órgão de Estado com representação do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público Federal e de 3 entidades representativas da sociedade civil. Um órgão com 7 representação que daria guarda, manutenção e continuidade desse trabalho. Mas isso também não é o suficiente, porque o que aconteceu no Brasil não aconteceu de forma isolada. E aí nós temos a Operação Condor, que também não foi suficientemente aprofundada no relatório da CNV. Por isso estamos propondo a constituição da Comissão da Verdade do Cone Sul.
Sabemos que algumas comissões da verdade de outros estados da América do Sul avançaram mais que a do Brasil. O Brasil também tem uma contribuição a dar na integração do continente, seguindo a linha do Mercosul, seguindo a linha do Unasul, seria a criação dessa Constituição, que teria a vantagem de, à medida que troca experiência, faz com que cada estado avance um pouco mais e tira o peso de um estado só e passe para um ambiente maior, onde nós vamos, mais uma vez, ter o envolvimento dos Estados Unidos nesse sentido. O nosso atraso é tanto que ontem, no meu estado, depois de 16 anos de uma lei de reparação aos capixabas que foram atingidos pela ditadura, depois de 16 anos em que houve o primeiro projeto de lei não aceito, ontem a Assembleia Legislativa teve na mão esse projeto de lei enviado pelo governo atual, que está deixando, projeto de lei elaborado pelo Fórum Direito à Memória e à Verdade, e que o governador, que vai assumir, que tem o domínio da Assembleia Legislativa, orientou a não aprovar essa lei. Então, esse atraso que existe em alguns estados, que existe no Brasil, faz com que nós, da Rede Brasil, Memória, Verdade e Justiça, entendamos que a nossa luta só foi alcançada um patamar de vitória, mas que vai continuar enquanto não houver a criminalização daqueles que fizeram à nação brasileira, aos filhos dessa mãe gentil, as barbaridades dos crimes de lesa humanidade. Muito obrigado.